Olá a todos, aqui é Rafael Ledo falando. Essa série dessa semana a gente vai fazer um retorno nas configurações básicas do Revit. Então, é uma série de quatro vídeos hoje, no qual a gente vai falar do Revit, o software BIM da Autodesk principal, no qual a gente vai estar apresentando desde o começo como é que ele trabalha, ok? Aqui no canal já existe um vídeo de 2019, a gente fala sobre o básico, só que não é um vídeo completo. Ele era um vídeo complementar de aulas que a gente tinha no período. E aqui agora nós vamos fazer um vídeo mais completo. As próximas semanas nós vamos fazer uma série de vídeos até a gente entrar na parte de volumetria. Então vamos fazer vídeos da parte de interface, a parte de configuração básica do programa, até a gente chegar, vamos falar sobre terreno, até a gente chegar na parte de volumetria, que a gente já tem material aqui no canal desse ano, que foi feito a partir de junho. Tá? Bom, a versão... E também é interessante fazer um retorno e olhar novamente o Revit do zero, porque no canal foi feita a versão anterior. Então aqui eu estou trabalhando com o Revit 2021, que é a versão atual. Deve ter a versão 2022 em maio do ano que vem. Então a gente pode já mostrar como é que está hoje organizado o programa, com as suas novidades também, as suas últimas alterações. Tá? Então eu abri a tela inicial. Quem abrir pela primeira vez vai ver que tem uma separação aqui de modelos e famílias. Tá? Então, na verdade, o programa ele possui uma divisão de formatos de arquivo. Tá? Então aqui eu vou já colocar aqui no Notas, tá? Questões dos formatos de arquivo, já para a gente entender quais são os formatos que o programa trabalha. Então, na verdade, o programa trabalha com quatro formatos de arquivo. Eu acho que é interessante saber isso logo, para vocês já saberem daqui para frente como é que se organiza o software. Então, primeiro, eu tenho um arquivo de projeto, o arquivo que você vai trabalhar, o arquivo principal, onde são desenvolvidos os projetos, que é no formato .rvt. Tá? Então, esse é o formato principal do programa, é o formato RVT. Aí, quando a gente vai desenvolvendo um projeto, a gente trabalha com blocos, com biblioteca. Né? Aí eu vou colocar entre parênteses. Esse aqui é o formato do projeto. Aí, conforme a gente vai desenvolvendo o projeto, a gente vai trabalhando com os blocos, bloco de vaso sanitário, cadeira, vegetação, que são as famílias. Então, este é o formato .rfa. Então, RFA ele é as famílias. Então, no caso, as famílias são os blocos. Então, quando você vai na internet, vai procurar blocos para Revit, você vai encontrar nesse formato RFA. Tá? E aí já tem uma separação aqui. Ó. Então, aqui onde está escrito modelos, é onde você vai trabalhar o projeto. E onde está escrito famílias, você vai trabalhar blocos, biblioteca. Tá? A grosso modo é isso aí. Essa é a diferença principal dessas duas entradas. Então, modelos é o projeto e famílias são os blocos. Tá? Porém, para você montar um projeto, você precisa de um modelo de referência. Você precisa de também chamado em inglês de template. Então, você precisa de um template, tá? Para o projeto. O template para o projeto é o formato .rte. Tá? Então, nós vamos falar nessa aula de hoje ainda sobre o formato RTE, template para projeto. O que é esse modelo? Na verdade, quando você vai desenvolver um projeto, você tem que ter várias coisas já prontas no arquivo.
desenho arquitetônico pronto, alguns objetos 3D que você sempre usa, como sanitário, sofás, equipamentos de cozinha. Então tudo isso são blocos que você vai utilizar. Então se você tiver isso já no arquivo, neste modelo, nesse template, facilita. E para fazer os blocos, também há um template. Template para os blocos. Também é a mesma lógica. Eu preciso de um modelo pré-organizado para criar um bloco para o Revit. Então, template para blocos. Para blocos. Então, vai ser o formato. Formato.rft, que é Revit Family Templates. Tá? Então, RVT é o principal. Projeto. No projeto eu tenho blocos, eu uso o formato RFA. Esses arquivos RFA, eles ficam dentro do RVT. Então o RVT, ele guarda RFAs. Tá? Então quando você usa um bloco dentro de um projeto, ele guarda os RFAs lá dentro. Então um RVT é composto de vários RFAs dentro. Para mim fazer o projeto, eu tenho que ter um modelo de template, um RT, e para mim fazer um bloco, eu tenho que ter um template para os blocos, chamado RFT. Então, essas 4 extensões é importante, porque também já ajuda você a entender a tela inicial. Então, aqui eu tenho projeto, aqui eu tenho famílias. Tá? Então, eu não vou começar ainda trabalhando o template. Eu vou começar primeiro mostrando como é que o software se organiza, a interface, e trabalhar os comandos básicos. Quando a gente entra no programa, a gente tem que trabalhar com. A gente tem que ver como é que faz visualização, como é que faz navegação e como é que faz seleção. Tá? Por quê? Porque isso é o que você vai mais usar no desenvolvimento de um projeto, na criação de um bloco, esses elementos. Navegação, visualização, seleção. Então é isso que eu vou mostrar. Depois eu vou voltar e vou falar sobre como é que a partir de um template, como é que eu procuro um template na internet, a importância de um template, e eu vou criar um projeto a partir de um template. Mas para mostrar visualização, seleção e navegação, eu vou pegar um projeto do que vem com a instalação do programa, tá? Que é este aqui. Vocês podem também conseguir um projeto pronto para navegar, para mexer. Vocês podem vir aqui em abrir. Aí se vocês vierem na instalação do programa aqui em arquivos de programa, Autodesk, Revit 2021, só tem que ser o arquivo de programa, não é o arquivo de programa 86. Aí você vai ter Samples. Então, em Samples, então este é o caminho para vocês verem. Arquivos de programa, Autodesk, Revit Samples. Eu tenho um conjunto de arquivos prontos. Nele tem alguns projetos. E foi nele que eu vou abrir esse projeto aqui, básico. Esse aqui é um projeto pronto, que vem sempre com a instalação do programa. E aí nós vamos nos situar na interface e vamos ver os comandos de manipulação de arquivo, como é que ele atua. Então, o programa tem uma área central, onde eu visualizo. Tá? Então, nessa área central onde eu visualizo, eu trabalho. Eu atuo, clico, movo. Então, essa área central, que é a vista que eu estou no momento. Tá? Além disso, eu tenho uma barra de propriedades, onde vai sempre mostrar as propriedades daquilo que eu selecionar. É sempre assim, aquilo que eu selecionar vai aparecer as propriedades aqui, seja uma parede, um telhado, uma laje. E eu tenho um navegador de projeto. Então, eu preciso obrigatoriamente ter as propriedades e obrigatoriamente ter um navegador de projeto para me situar. Tá? Então, se por acaso, sem querer, eu fechar essas janelas, tá? Eu não vou conseguir trabalhar, então eu vou precisar ativar elas. Onde é que eu vou ativar elas para voltar elas? Eu vou vir aqui em Vista, Interface do usuário, e eu ligo de novo. Navegador de projeto e propriedades. Tá? Então essas duas eu tenho que ter obrigatoriamente. Aqui em cima eu tenho os comandos. Lembrando que o Revit ele pode confundir porque ele tem um menu dinâmico aqui em cima. Ele tem uma interface dinâmica. O que eu chamo de interface dinâmica? Ela muda de acordo com o comando que você tiver e ela muda de acordo com o que tiver selecionado. Tá? Isso a gente vai ver depois com mais calma. Lembrando, e outra coisa importante sobre aqui a interface superior. O Revit, até uns anos atrás, era dividido em vários programas. Então ele tinha o Revit estrutural, o Revit Map, que é mecânico, elétrico e hidráulico.
e o arquitetura. Então eles eram quebrados em vários programas. Aí já faz alguns anos que isso foi juntado num programa só. Então esse programa que eu estou já juntou a parte de elétrica, hidráulica, estrutural e arquitetônica. Então no caso aqui, ó, por isso que está desta maneira. A arquitetura seria o Revit arquitetura antigo, a estrutura seria o Revit estrutural, e aí ainda tem essa parte de aço, pré-moldado do estrutural. E em sistemas aqui seria o MAP, que era o Revit que trabalha as instalações. Tá? Então foi tudo juntado num só. Ok? Quando eu monto um projeto, eu vou montando as suas vistas. E tudo, as vistas eu controlo pelo navegador de projeto. Então, por exemplo, esse projeto que está pronto, ó, eu tenho já as plantas, vistas 3D, elevações, que são fachadas, os cortes, detalhamento e renderizações. Imagens renderizadas porque o Revit também renderiza. Embora eu não ache interessante renderizar no programa, ele possibilita a renderização. Ok? Então, quando a gente pega e expande esses grupos de vistas, ó, tem as vistas mais detalhadas. E quando a gente pega, a gente quer ver as outras vistas do projeto, a gente trabalha com 2 cliques. Então, aqui agora, o que estiver em negrito é o que está aparecendo aqui. Ó. Então, está aparecendo a folha. Então, se eu quero ver as vistas que estão dentro dessa folha, eu vou clicando com 2 cliques e deixando em negrito. Ó. Então, aqui é o nível 1 do projeto, nível 2 do projeto, e observe algo interessante. Cada clique que eu dou, ele não troca a vista. Ele cria, ele abre uma vista. Então aqui eu tinha só uma tab, que a gente chama, uma ficha, agora tem mais 2. Então eu vou clicando, ele vai abrindo vistas. Ó. Mais uma. Ó. Ok. Ó, aqui ele está mostrando vistas 3D, por isso que ficou um pouco mais pesado, provavelmente com um pouco de renderização em cima. Aqui as fachadas. Então, várias vistas são abertas. Tá? Aqui em cima em vista você controla essa questão das vistas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho janelas, eu posso deixar janelas lado a lado, eu posso fechar uma vista inativa. Ó. Então, por exemplo, a vista ativa agora é essa, ó, que está aberta. Então, se eu quiser fechar as outras, ó, fechei todas. Então, eu fecho todas de uma vez. Não preciso ficar clicando uma por uma. Tá? Eu posso abrir 2 vistas e colocar lado a lado. O que é importante, essa questão de vistas lado a lado. Porque eu posso ver uma planta e um corte. É muito comum isso. Eu ver uma planta e um corte lado a lado, na mesma visualização. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um corte de uma pele e eu tenho aqui uma planta. Eu quero ver elas lado a lado, né? Então eu tenho esse botão aqui, ó, vistas lado a lado. Eu já vou adiantar que eu gosto muito de usar atalhos. Então eu uso o WT ali, ó, que é o atalho de vistas lado a lado. Então, se eu tenho, vou pegar um outro corte. Então aqui eu tenho dois das vistas. Se você colocar WT, é a mesma coisa. Tá? Continuando aqui, então, eu vou navegando no projeto e eu vou interagindo com o modelo. Lembrando sempre que no BIM, o principal é o modelo 3D. Por isso que eu já cliquei aqui em 3D nessa vista. Ó. Então, este cara é o principal. Então, o que acontece? Tudo que é gerado é a partir do modelo. Então, as plantas, os cortes, as fachadas são gerados a partir do modelo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, se eu venho aqui no meu modelo e seleciono algo, eu também estou selecionando algo em planta. Tá? Então, existe essa relação direta. Então, aqui no caso, ó, eu selecionei essa janela em 3D em planta. Então, se eu tiro, eu apago, por exemplo, essa janela aqui, ó, essa seção de janela na planta, eu apago no 3D, eu apago na fachada, eu apago no corte. Então, todas as vistas ortogonais elas estão relacionadas com o modelo 3D, num todo integrado. Tá? Porém,
isso é algo que gera muita dúvida, embora esteja todo integrado as plantas, fachadas e cortes e os detalhamentos também com o modelo 3D, as vistas elas são independentes. Tá? O que eu chamo de vista independente? Eu vou abrir duas plantas para ficar mais claro. Toda a parte gráfica do projeto, preste bastante atenção nisso, toda a parte gráfica do projeto ela é independente. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu quiser, por exemplo, mudar algum aspecto gráfico nessa planta, não quer dizer que o aspecto gráfico da outra planta vai alterar. Não. Tá? Então, os aspectos gráficos são individuais de cada vista. Então, toda vez que você fizer uma alteração que for gráfica, ela só vale para a vista que você está trabalhando. Ela não vai ser passada para as outras vistas. Tá? Então, depois nós vamos ver essa parte de visualização. Se eu quiser trocar a aparência dessa vista, por exemplo, colocando com costura armado, a outra não necessariamente mudou. Tá? Ou se quiser colocar com aparência sombreado, a outra não mudou. Tá? Então, o que acontece? A parte gráfica não tem nada a ver com a parte de projeto. Tá? Então, você só vai alterar graficamente vista por vista. Tá? Via de regra é isso. Existem umas exceções, depois nós vamos falar de um controle geral, tá? Mas os principais, vamos dizer assim, 90% da parte gráfica é feito vista a vista, não é algo em cascata, que você vai alterar um, vai alterar todos. Ok? Vamos fechar essa aqui. E vamos deixar só essa planta aqui. Bom. Dito isso, vamos para a parte de navegação. Então, navegação, na verdade, eu vou dividir em duas partes. A navegação 2D e a navegação 3D, que tem uma a mais. Então, aqui no programa, eu vou trabalhar com o scroll do mouse, o tempo todo para dar zoom. Esse é o chamado zoom real time. Tá? Então, eu estou no scroll do mouse, na vista. Aqui em cima, eu vou ter também o zoom na região, que é o zoom de janela. Então, se eu quiser ver um detalhe, eu arrasto com o botão esquerdo e vejo um detalhe. Tá? Então eu tenho o zoom de janela. E eu tenho também aqui o zoom para ajustar, que seria o equivalente ao zoom extend no AutoCAD. Tá? Ele enquadra o que tiver o que tiver projetado, desenhado, modelado, ele vai ajustar. Tá? Então, além disso, eu tenho o scroll para baixo. Ó, eu mexo como se estivesse mexendo na folha. Então, eu aperto o scroll para baixo, o botão do mouse. Tá? Então, essa constitui a navegação principal em 2D. Agora, se eu tiver em 3D, eu tenho uma navegação a mais. Então, eu também tenho o zoom, eu também tenho o zoom de janela. Mas eu tenho o giro 3D. Tá? Então, o giro 3D, eu posso usar o View Cube e eu posso usar o atalho. Para girar com o atalho é scroll e aperto o scroll para baixo junto com o shift no teclado. Você gira em torno do teu projeto. Então shift, scroll para baixo, você gira em torno do projeto. Tá? E você pode fazer isso com o View Cube também. O View Cube você bota o cursor no canto ali e aperta o botão esquerdo e arrasta o mouse e também faz a mesma coisa. Tá? Só que eu particularmente gosto do View Cube para outra coisa, que ele é fundamental. É para mim olhar de forma ortogonal para algo que é em 3D. Então, esse frontal, esquerda, superior, tá? Ele tem que ser feito pelo View Cube. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu quero olhar em 3D, mas de frente. Eu quero olhar em 3D, mas olhando de cima. 3D, mas olhando de lado. Em 3D, olhando pelo outro lado. Tá? Aí sim, o View Cube é essencial para fazer esse ajuste. Tá? Então, sempre eu trabalho Shift Scroll, girando, e quando eu quiser cair numa vista ortogonal, mas estando em 3D, eu uso o View Cube. Tá? Ele é fundamental para esse tipo de visualização. Então, essa seria a navegação. Então, isso aqui você já vai memorizando, porque isso aqui é o que você vai usar o tempo todo enquanto estiver trabalhando. Tá? Aspectos de navegação que a gente chama. Tá? Então também depois eu tenho as fachadas, aí a navegação vai ser 2D, ó, que nem nós fizemos na planta ali.
Vou usar os elementos de navegação 2D. Feito isso, vamos falar agora da parte de visualização. Tá? Então, eu posso olhar o meu projeto com diferentes níveis de visualização. Eu tenho dois principais. E como eu disse, isso é feito vista a vista. Então aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a escala que está o meu projeto, 1:100. Eu tenho aqui, ó, nível de detalhe e estilo visual. Então aqui são o que a gente chama de grupo de visualização, tá? Além de outros comandos de visualização que eu já vou citar. Então aqui é o grupo de visualização. E como é que funciona isso? Então eu tenho níveis de visualização que vão me mostrar o projeto mais detalhado ou menos detalhado, mas também eu vou usar mais ou menos recursos da placa de vídeo. Então eu trabalho com, hoje, 5 níveis, vindo do que exige menos da placa de vídeo, que é a estrutura de arame. Ó, é bem leve de girar, e a estrutura de arame é interessante para mim poder selecionar algo que está atrás. Ó, por exemplo, se eu quero selecionar essa mesa aqui, ó, quero selecionar essa mesa, eu não conseguiria fazer isso se não tivesse no modo aramado. Então, se eu quiser selecionar algo que está atrás de uma modelagem, o aramado é o ideal. Depois eu vou descendo, depois eu tenho linha oculta, que é em preto e branco. É no linha oculta que a gente faz as plantas baixas. Tá? As plantas baixas arquitetônicas, que é o desenho técnico arquitetônico preto e branco tradicional, é na linha oculta. Tá? Então aqui, ele seria na planta baixa aqui, linha oculta. Essas cores é da legenda que foi colocada aqui. Tá? Se eu tirasse essa legenda, eu ficaria com ele todo preto e branco. Tá? Voltando aqui no 3D, ainda tem sombreado, cores consistentes, que é parecido com sombreado, mas geralmente ele deixa mais claro. Não é o caso desse exemplo, mas geralmente ele deixa mais claro. Eu gosto de trabalhar mais com cores consistentes. E tem o realista, que é mais pesado. O realista ele coloca, por exemplo, se tem uma textura nesse material, uma textura nesse telhado, se eu colocar o realista, ele vai colocar a textura. Mas a gente não usa no desenvolvimento do projeto, a gente não usa realista porque é pesado. Tá? Então é quase como se ele fizesse um render. Ó. Como eu falei, ele colocou a textura. Tá? Então se tiver sol, ele vai fazer a sombra. Então na prática a gente não usa isso, a gente trabalha com cores consistentes, linha oculta e arame. Tá? Então, o mais pesado para a placa de vídeo, que é o de baixo, e o mais leve para a placa de vídeo. Vamos agora para as plantas. Vamos ver se a gente trabalha isso na parede, que aí eu vou falar sobre este aqui, ó, nível de detalhe. Então, quando a gente trabalha aqui no projeto, eu posso fazer a minha representação em planta de forma ou corte também, fachada, nível de detalhe baixo, nível de detalhe médio e nível de detalhe alto. Tá? Também com mais e menos consumo de placa de vídeo. Baixo menos consumo e alto mais consumo de placa de vídeo. Mas nem é tanto focado na placa de vídeo esse nível de detalhe. Esse nível de detalhe ele existe pensando em outro aspecto. Que é o seguinte, você faz uma parede como essa aqui, ó, tá? Com reboco, com revestimento. Então essas linhas que vocês estão vendo é de reboco, revestimento. E aí o que acontece? Para você representar uma parede com reboco, com revestimento, não dá para ser feito na escala 1:100. Não dá para fazer 1:75, não dá para fazer 1:200. Né? Até 1:50 é complicado você representar o reboco que fica pequeno. Tá? Então, eu só posso usar na escala 1:25, né? Ou quem sabe para 50. Então, esse simplificar ajuda. Então, vamos supor, eu estou na 1:100, não dá para me representar esse reboco. Então, quando eu coloco no nível de detalhe baixo, ele tira o reboco, ó, da parede. Então, na verdade, essa planta 1:100 aqui do projeto da Autodesk deveria estar com nível de detalhe baixo, porque está no 1:100. Agora, se eu boto na escala 1:25, ó, agora sim, 1:25 eu vou botar um nível de detalhe alto, porque aí eu tenho condições de estar mostrando um reboco, mostrando um detalhezinho de engate de um corrimão na escada, etc. Então é basicamente para isso que a gente usa o nível de detalhe. O nível de detalhe é mais baixo para escalas mais altas, 1:100, 1:75, 1:200, e mais alto para escalas mais baixas, tipo 1:15, 1:10, 1:25, porque aí sim você consegue mostrar detalhe, de uma esquadria, por exemplo.
Então ele simplifica ou detalha, esquadria, parede e outros elementos. Tá? Então essa é a ideia por trás desses dois. Então isso são dois itens de visualização que vai ser usado o tempo todo. Tá? Outro aspecto de visualização é que a gente vai, em vários momentos, a gente vai precisar ocultar alguma coisa. Tá? Ou isolar. Então vamos supor, eu tenho essa parede, eu vou precisar ocultar ela para poder mexer atrás dela. Ou eu vou ter que isolar ela para trabalhar ela isoladamente, eu só quero trabalhar com ela. Tá? Então quando eu vou trabalhar isoladamente, eu tenho que fazer o ocultar e isolar. O programa trabalha com dois sistemas de ocultar e isolar, que até faz sentido, a gente não está acostumado com isso em outros programas, né, como AutoCAD, SketchUp, até o 3ds Max, não tem dois sistemas de ocultar e isolar. Mas o Revit tem, e depois que vocês começarem a trabalhar, vocês vão perceber que faz sentido. Né? No começo parece estranho, mas você vai perceber que faz sentido. Por quê? Muitas vezes a gente quer ocultar algo de modo temporário. E às vezes a gente quer depois ocultar algo de forma mais permanente. Então vamos supor que eu quero rapidamente ocultar isso, mexer no terreno atrás e trazer de volta essa parede. Então eu tenho aqui embaixo este óculos nas vistas que é o temporário. Então o que significa? Eu vou ocultar temporariamente, depois eu faço os meus ajustes e trago de volta a minha modelagem. Tá? Então aqui, só que aí também tem uma característica do ocultar e isolar, que não é só ocultar e isolar. Eu tenho também uma divisão, uma subdivisão, que eu posso ocultar e isolar categoria, e eu posso ocultar e isolar elemento. Qual é a diferença? Em softwares BIM, a gente tem a modelagem separada por agrupamentos, que são as categorias. Então, se a gente olhar aqui em cima, eu tenho categoria parede, categoria porta, janela, categoria telhado, categoria forro, categoria piso. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu vou ocultar um elemento, eu só vou ocultar esse que eu selecionei. Mas se eu for ocultar categoria, tudo que for da categoria parede vai ser oculto, ou seja, todas as paredes. Tá? Então vamos ver isso na prática. Então selecionei, ocultar elemento, só ocultou o que eu selecionei. Cliquei na outra parede, ocultar categoria, todas as paredes vão ser ocultas. Tá? Para mim trazer de volta, eu clico aqui embaixo, reinicializar, ocultar e isolar temporário. Tá. Agora vamos ver isolar. Mesma coisa, eu cliquei, vou isolar só o elemento, só o que eu selecionei. Volto tudo, reinicializar. Agora eu vou isolar toda a categoria de parede, para ver todas as paredes desse projeto, isolar categoria. Então está aí, todas as paredes desse projeto, da categoria, estão isoladas. Tá. Vamos isolar tudo que é telhado desse projeto, isolar categoria. Então, esse aqui é o telhado. Vamos isolar tudo que é da categoria piso. Isolar categoria. Esses são os pisos desse projeto. Ok, então, mas este é o que a gente chama temporário. O temporário, vou dar um exemplo. Eu pego aqui e vou isolar esse telhado. Se eu salvar e fechar o Revit, quando eu abrir de novo, não vai estar assim, vai estar tudo de volta. Porque o nome já diz, ele é temporário. Então, se fechar o programa e abrir de novo, ele já volta tudo. Aí não vai permanecer assim. Okay. Agora, existe o isolar e o isolar e o ocultar de forma mais definitiva. Esse isolar e ocultar de forma mais definitiva é para aquelas coisas que você trouxe para o programa, mas não vai querer que ele fique aparecendo. Então, existe um setor no qual a gente pega e deixa esse isolar ocultar de forma mais definitiva. Eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo. Já no começo do segundo vídeo eu já mostro onde é que fica o isolar ocultar definitivo. A gente chama de mais definitivo. Valeu!